A nossa equipe tem, inclusive, selecionado, nós vamos trazer aqui nos próximos dias imagens, né, separadas pelo Kleber Casablanca e pelo Bruno, os nossos editores aqui, que mostram a ação desses bandidos. Os caras são rápidos pra caramba. É coisa de 1 minuto, 2 minutos, os caras vão lá, pegam o carro, dão no pé. Agora, eu insisto na tecla de que só existe esse crime porque tem gente que compra peça no mercado paralelo. Houvesse aí fiscalização, o senhor e a senhora também colaborassem, né? E exigissem nota fiscal, exigissem identificação de origem das peças que são compradas nesses desmanches, certamente esse mercado paralelo iria sucumbir junto com ele esse crime. E o crime do furto, do roubo do carro, principalmente, ele está relacionado a outros crimes, né? Começa no roubo do carro, termina num latrocínio, né? Porque a pessoa às vezes reage lá sem querer, né? Instintivamente, acaba tomando uma bala do bandido. Você viu que bandido anda armado, né? O cara anda armado para poder fazer esse tipo de crime. Ah, faça-me o favor, hein? Cadê a prefeitura fiscalizando de forma administrativa, pedindo alvará, a legalização sanitária desses desmanches que funcionam por aí? Não adianta só a polícia agir, não. A prefeitura precisa agir de forma administrativa também. Uma briga de vizinhos acabou em tragédia em Vinhedo. Um homem de 27 anos morreu depois de levar 3 facadas. O autor do crime ainda está foragido. É mais uma vez aquilo que eu estava falando aqui, né? A falta de amor, a falta de diálogo e a falta de compreensão entre as pessoas. Termina em tragédia. Deixa eu ver a reportagem da Carla Ramil aqui, ó. Olho na notícia. No velório de Marcelo Thiago dos Santos, de 27 anos, muita revolta. Tá toda a população revoltada, né? Com uma coisa banal que a pessoa foi, né? Aí todo mundo tá revoltado na rua lá. O piscineiro foi morto na noite deste domingo com 3 facadas. Os golpes atingiram a barriga, o pescoço e as costas. Segundo testemunhas, o autor do homicídio é este homem, Jackson Barbosa Santana, de 20 anos. O crime aconteceu aqui nesta casa no Parque Yolanda, em Vinhedo. O Jackson morava na residência da frente e o Marcelo vivia com a família na dos fundos. Segundo a esposa da vítima, os dois discutiam com frequência e ela acredita que a última briga pode ter motivado a violência. Eles já tinham discutido um tempo atrás, aí o meu marido chegou, bateu lá na porta da casa dele, aí ele pegou e saiu para fora e viu os dois se pegando, só que eu não vi que o cara estava armado. Depois eu só vi meu marido caído lá no chão, cheio de sangue. Marcelo chegou a ser socorrido e encaminhado ao pronto-socorro municipal, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a polícia, Jackson fugiu depois de cometer o crime. Chegando lá, os populares informaram para nós que talvez o autor tinha adentrado a casa. Foi feita uma revista na casa que estava aberta, inclusive com mancha de sangue, e ele não estava lá, mas conseguimos localizar documentos deles que foram mostrados para a esposa da vítima, que reconheceu o indivíduo. A esposa de Marcelo pede justiça. O cara foi muito covarde, foi pegar meu marido de faca, cara. É muita covardia. Eu quero justiça, eu quero que ele seja pego. Eu quero a justiça de Deus e dos homens também, que é o justo. A Polícia Civil de Vinhedo vai investigar o caso e está à procura do autor do crime. A Polícia Militar pede a colaboração da população. Se tiver alguma informação, é só ligar o 90 que a gente vai averiguar. Vamos esperar para ver no que dá. O cara está foragido, né? Se você tiver denúncia, tiver alguma informação, por favor, procure a polícia, esse camarada aí. Né? Você vê que judiação, né? Gente morre por bobagem nesse país, morre por bobagem. Né? As pessoas resolvem as coisas matando, quando às vezes a conversa, o bate-papo, né, poderia evitar uma tragédia. Não tem nem o que dizer a respeito disso, gente. Não tem nem o que dizer a respeito disso. É falta de Deus, falta de amor, falta de tudo, né? Falta de tudo. Se for resolver tudo na porrada, tudo na faca, tudo na bala, não precisa ter lei, não precisa ter nada. Mas só fazem isso também porque tem certeza da impunidade. Fosse em outro país, onde matar da pena de morte, onde matar da prisão perpétua, o cara pensaria
nossa, muito, mas muito mesmo na hora de levantar uma faca, puxar uma arma para alguém, viu? É impunidade, tá presente em tudo quanto é crime que você possa imaginar. Vem comigo aqui. Olha, a gente fala muito aqui de ataque a caixa eletrônico, né? Essa semana aconteceu de novo, na semana passada. E aí tem resposta. No fim de semana, a Polícia Militar já havia prendido 4 pessoas. Agora a Polícia Civil desencadeou uma operação e prendeu mais gente. Mais gente suspeita de integrar a quadrilha que agia em rouba-bancos a caixas eletrônicos aqui na nossa região. Deixa eu ver a reportagem. Olho na notícia. A quadrilha suspeita de envolvimento em assaltos a caixas eletrônicos foi presa na madrugada desta terça-feira durante a operação da Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, em parceria com a Polícia Civil de Itobi. Os 6 homens detidos já estavam sendo investigados. Os telefones dos integrantes do grupo estavam monitorados e foi por meio de uma ligação que foi possível chegar a eles. Parte da quadrilha estava em um hotel, planejando outro ataque a banco quando a polícia chegou. Um dos criminosos estava com prisão decretada por crime de explosão a terminais bancários. Na casa dele foram encontradas 41 notas manchadas de tinta rosa pelo dispositivo de segurança das máquinas. A polícia ainda apreendeu 39 pacotes de cigarro, isqueiros, 3 notebooks, relógios, uma câmera fotográfica, uma pistola 380 com 11 munições intactas, drogas e objetos para refino e quase R$7 mil em dinheiro. Os integrantes do grupo vão responder pelos crimes de formação de quadrilha, tráfico de drogas, porte ilegal de armas e envolvimento em roubos a caixas eletrônicos. Eles foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Hortolândia. Sempre que a gente vê um caso de grande repercussão, a gente se preocupa com o que o poder pode fazer, né? Se o poder não vai interferir nas investigações, principalmente o poder econômico, gente que tem dinheiro, porque nesse país aqui, se você é pobre, você está fadado a ser preso injustamente, você está fadado a responder na cadeia por crime que você não cometeu, enquanto gente, né, do colarinho branco político, gente que tem muito dinheiro, que tem condições de contratar advogados de alto calibre, né, que cobram muita grana, consegue se safar. Mas eu estou recebendo uma informação aqui que é muito importante e que mostra que nem sempre isso é regra. Aliás, jamais deveria, né, existir. Mas, graças a Deus, nós tivemos aqui em Campinas, a despeito de tudo que aconteceu e da dor que está sofrendo uma família com a morte da adolescente Gabriela Nishimura no Parque Hopi Hari, um indiciamento de pessoas, né? E eu estou surpreso. Aliás, eu acho que eu não estou surpreso, porque eu já tinha até dito isso aqui para o Datena, uma participação que eu fiz com ele no Brasil Gente para todo o Brasil, há umas 2 semanas, que eu tinha certeza que gente grande poderia, né, ser incluída nessa lista. Mas eu fiquei surpreso pela velocidade e rapidez com que essa lista de indiciados saiu. É a Carla Ramil que está comigo, é isso? Carla Ramil, boa tarde para você. A Carla já está se posicionando para falar com a gente. É porque saiu o indiciamento dos responsáveis pela morte, no caso da Gabriela Nishimura, adolescente de 14 anos, que morreu no Parque Hopi Hari no dia 24 de fevereiro. Todo mundo se recorda, né? A Gabriela Nishimura, ela estava numa das cadeirinhas aí do brinquedo Torre Eiffel, despencou de uma altura de pelo menos 30 metros, morreu, perdeu a sua vida, ela que passava férias com a família no Brasil, a família mora no Japão. Muita gente foi ouvida, uma força-tarefa foi montada, houve até um erro, né, na hora da perícia da cadeirinha. A polícia diz ter sido induzida ao erro na hora de periciar a cadeirinha. Informaram que a cadeirinha que ela estava era uma, na verdade ela estaria em outra, né? E depois desse erro, a coisa parece que começou a andar. E a confirmação agora do indiciamento são 11 pessoas. Quem são essas pessoas, hein, Carla Ramil? Tem gente do alto escalão do Hopi Hari indiciada pela polícia como responsável por essa morte, Carla. Boa tarde.
Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que assistem ao Brasil Urgente. Olha, Rodrigo, depois de 54 dias de investigação, o delegado Álvaro 90 Júnior indiciou, então, 11 pessoas pela morte da Gabriela Nishimura, que morreu no dia 24 de fevereiro. São eles funcionários da manutenção, da operação e da diretoria do parque que vão responder pelo crime de homicídio culposo quando não há intenção de matar. Vitor Hugo Espinoy de Oliveira, Marcos Antônio Tomás Leal, Edson da Silva e Lucas Martins Figueiredo, que são funcionários que trabalham na operação do brinquedo, eles foram indiciados por negligência, omissão e displicência, Rodrigo, porque na opinião do delegado, eles sabiam do problema e permitiram que mesmo assim a Gabriela se sentasse na cadeira que estava inoperante há 10 anos. E eles sabiam também que no dia do acontecimento, né, no dia da morte da Gabriela, a trava de segurança desse brinquedo, da cadeira onde a Gabriela estava sentada no bloco 3, estava se abrindo no ar. Eles comunicaram aos superiores, mas mesmo assim permitiram que o brinquedo funcionasse. Também, Rodrigo, Juliano Ambrosio, Rodolfo Rocha Guiar, Adriano César de Souza, Luiz Carlos Pereira de Souza e Stefan Fridolin, do setor de manutenção, são apontados pela falta de atenção ao problema relatado pelos operadores do brinquedo. Para o delegado, também foram negligentes, porque eles sabiam da troca de peças feita no brinquedo e eles sabiam que esse brinquedo não poderia funcionar e que justamente aquela cadeira estava com a trava quebrada. Também Cláudio Guimarães, que é vice-presidente do Parque Hopi Hari, e Armando Pereira Filho, que é presidente do parque, foram incluídos na lista, porque para o delegado Álvaro 90 Júnior, eles precisavam ser melhor informados sobre os problemas com a atração e também, Rodrigo, uma coisa que você sempre falou desde o início, que eles deveriam ter providenciado um aviso, uma publicidade que deveria ser colocada na cadeia dizendo que ali ninguém poderia se sentar porque uma tragédia poderia acontecer se isso fosse colocado, se esse brinquedo fosse colocado em andamento. O delegado disse nessa coletiva que no início das investigações, como nós mostramos aí no Brasil Urgente, que tanto os funcionários do parque como as testemunhas informaram à polícia que a Gabriela estava sentada na segunda posição, na segunda cadeira de quem olha para o brinquedo da esquerda para a direita e que, na verdade, pouco tempo depois, poucos dias depois, foi descoberto que ela estava, então, na primeira cadeira inoperante há 10 anos. Então, ele acredita que houve má fé do parque e que isso atrapalhou e muito o trabalho da polícia. Essa atitude, então, pode ser um agravante na pena dos indiciados. Na coletiva também, Rodrigo, que é um momento até muito emocionante, os pais da Gabriela Nishimura enviaram do Japão um e-mail ao delegado parabenizando e agradecendo o trabalho da polícia, do Ministério Público e da imprensa que trabalhou efetivamente nesse processo para que os responsáveis pela tragédia fossem indiciados, Rodrigo. Ok, cara, o mais importante... deve ser concluído na próxima semana, a pena aos indiciados varia de 1 a 3 anos de reclusão e assim que o inquérito for entregue ao Ministério Público, o promotor Rogério Sanches, então, tem 15 dias para apresentar denúncia à Justiça. Nada impede que novos nomes sejam incluídos ou que nomes sejam excluídos. A denúncia do MT vai levar em consideração, Rodrigo, não só o inquérito que foi feito pela Polícia Civil, mas também tudo que foi apurado pela Promotoria de Defesa do Consumidor e pelo Ministério Público do Trabalho, Rodrigo. Carla Ramil trazendo as informações ao vivo do caso Hopi Hari, né? Pena que dificilmente alguém vai ser preso, né? Embora haja indiciamento, dificilmente alguém vai ser preso. Vem comigo aqui, olha. Uma recém-nascida morre em um hospital de Indaiatuba. Segundo a família, os pais não foram avisados de que a criança tinha problemas cardíacos. Ela ficou esperando uma transferência. Alícia Manjavac tem os detalhes e traz pra gente. Olho na notícia. Porque eu amava muito ela. Queria vir logo pra casa. Apenas 20 dias. Foi este o tempo que esta mãe conseguiu ficar ao lado da primeira filha. Recém-casada com um namorado com quem convive há mais de 4 anos, Laiane Delgado, de 21 anos, sonhava em construir uma família. Sem pensar 2 vezes, o casal já queria ter um filho. O sonho parecia estar se tornando realidade quando Laiane descobriu que estava grávida. O bebê era uma menina e se chamaria Isadora, como a mãe queria. A família estava com muita expectativa, né? Que seria a primeira netinha nossa aí, né? Primeira filha deles aí.
Então, a gente estava esperando que fosse uma felicidade total, né? No dia 14 de março, nasceu a pequena Isadora. A felicidade tomou conta da família, mas 15 dias depois, deu lugar à tristeza. A recém-nascida morreu quando estava na UTI do hospital. A mãe, os médicos disseram que ela precisava ter passado por uma cirurgia do coração, mas como não havia vaga em outro hospital, o bebê permaneceu internado aqui. É neném e não pode ficar esperando demais. Neném não tem tanta estabilidade que a gente tem para fazer a cirurgia, né? Em casa, recebendo o apoio do marido e dos pais, Laiane arruma um enxoval que já está guardado para diminuir a dor. O sonho de ser mãe continua. Não, sim, eu não vou parar, não. Eu quero, mas longe desse hospital, né? A diretoria do Hospital Augusto de Oliveira Camargo informou que assim que Isadora nasceu, foi feito um pedido de transferência para um hospital especializado e que ela precisava ganhar 4,5 kg para poder passar por uma cirurgia. Por isso, permaneceu internada. Quando abriu uma vaga no Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo, a transferência da recém-nascida não pôde ser realizada, porque, segundo o Hospital de Indaiatuba, o processo não poderia ser feito aos finais de semana. A informação foi negada pelo Hospital Beneficência Portuguesa, que afirmou ainda que nenhum pedido de transferência foi feito em nome da paciente. O mínimo que o hospital pode dar é informação, né? Tanto aqui para a gente quanto para a família. O mínimo que o hospital pode dar é informação. Agora, como morre gente esperando atendimento? Você vê que demorou porque não tinha vaga, né? Pelo jeito demorou porque não tinha vaga para o atendimento especializado dessa criança. Tinha uma doença congênita, é grave, é bem verdade, né? Nós precisamos reconhecer isso, mas, né, fica a dúvida no ar. Se houvesse a transferência, será que essa criança não teria sobrevivido? Então, o mínimo que a gente precisa é de transparência. O mínimo que a gente precisa é de informação. Parece que a polícia foi procurada, né? A polícia foi procurada, deve acompanhar e investigar esse caso, né, que está sendo denunciado por essa família. Imagina a dor de uma mãe que, né, gestou ali 9 meses uma criança, são 9 meses de gestação, em que você vai criando vínculos, em que você vai planejando uma vida ao lado do seu filho e de repente vê tudo isso desmoronar, né? E com a possibilidade de ter havido algum erro, de ter havido algum tipo de negligência. É uma dor sem tamanho, só quem passa por isso é que consegue sentir. Vem comigo aqui, olha, é um rápido intervalo comercial, na sequência a gente está de volta com o Brasil Urgente para Campinas e região e daqui a pouquinho tem o Datenão, hein? José Luiz Datena para todo o Brasil. Tô te esperando, não saia daí.